Olá, boa tarde. Hoje é domingo, 18 de junho de 2017. E o nosso programa está especial. Vamos falar sobre o mistério que acompanha a humanidade há mais de 2000 anos. A presença de Jesus na Eucaristia é a expressão de unidade da Igreja. O Deus que se deixa encontrar no altar se esconde no pão para ser presente na vida de cada católico. Dar graças a Deus, agradecer, ganharam novos e profundos significados quando os cristãos passaram a chamar de Eucaristia a última ceia celebrada por Jesus. Pão que não é mais pão, é corpo. Vinho que não é mais vinho, é sangue. A Eucaristia se torna assim presença real de Deus no meio de seu povo. Sacramento. Então, falarmos, por exemplo, da transubstanciação é falarmos da substância daquilo que se é. Quando diz que há, como nós falamos há pouco tempo, a mudança da substância do pão em corpo, a mudança da substância, a conversão da substância do vinho em sangue, é para dizer que essencialmente está o Cristo todo, o Cristo completo, mas aparentemente nas espécies de pão e vinho. Então, o documento é muito claro, há uma conversão da substância pão em corpo, da substância vinho em sangue. Por isso, essencialmente, substancialmente, está a presença real de Jesus nosso Senhor. Mistério de fé que há mais de 2000 anos mantém a Igreja viva. Os diversos milagres eucarísticos ocorridos ao longo deste tempo são manifestações concretas dessa presença real diante da incredulidade do ser humano. Nós tivemos padres ao longo da história, e fiéis também, que duvidaram da presença real de Nosso Senhor no pão e no vinho consagrados. Aí nós tivemos muitos milagres eucarísticos. De fato, nós olhando a partir da razão humana, nós vamos ter dificuldade de entender. Mas se nós tivermos a graça da fé, se nós procurarmos crer, nós vamos crer. Porque a Eucaristia, ela é realmente um milagre. A presença real, substancial, corpo, sangue, alma e divindade. Cristo está ali, não é que ele está na hóstia, ele é a hóstia. Como ele é o vinho consagrado. Se a pessoa comungar só o vinho, ela comunga o Cristo total. A Eucaristia é a expressão de unidade da Igreja. No momento da consagração, o sacerdote pronuncia as mesmas palavras que Cristo pronunciou. Os evangelhos sinóticos e o apóstolo Paulo narram a instituição da Eucaristia. São João não a relata, mas mostra a Cristo como o pão vivo descido do céu numa alusão explícita ao sacramento. Em cada canto do mundo onde é celebrada uma missa, Cristo se faz presente e os cristãos católicos entram em comunhão entre si. Ele toma forma de matéria nas mãos do sacerdote sobre o altar. Então tudo de Cristo nós temos. O Cristo está todo presente no pão e todo presente no vinho consagrados. Ele esconde toda a sua glória, todo o seu esplendor. Para quê? Por quê? Para que ninguém tenha medo de chegar até ele. Porque se ele ficasse ali no esplendor da sua divindade, a gente ia ficar lá na porta da igreja com medo de chegar perto. Buscando ao Cristo escondido no pão, o cristão se deixa transformar por ele e nele. No simples ato de estar diante de Jesus Eucarístico, se encontra a força e os benefícios de sua presença. É muito bonito quando os cientistas analisam essas espécies, eles podem pegar um pedacinho do sangue coagulado e outros 3 ou 4 pedacinhos, aí eles pesam esse pedacinho e 3 ou 4, que em volume muito mais do que esse aqui, esse sozinho tem o mesmo peso que esse aqui. Para dizer o quê? É sempre o mesmo Nosso Senhor presente, ele pesa igual. Na hora que você parte a Eucaristia, temos todo Jesus nesse pedacinho, todo Jesus nesse pedacinho. Quando a Igreja celebra a Eucaristia, celebra a morte e ressurreição do seu Senhor e realiza a obra de redenção da humanidade. A Eucaristia demonstra um amor elevado ao extremo, um amor sem medida. Torna-te aquilo que comungas. Comunhão. Não é comunhão somente no sentido de fazer comunhão, no sentido de ceiar, mas comungar a própria vida com aquele que se comunga. Então, o Cristo recebido na espécie eucarística, ele de tal forma alcança a nossa vida, que a nossa vida se configura agora a partir da dele.
Então, é um mistério de unidade também. Essa presença real, celebrada de forma tão intensa no dia de Corpus Christi, estará ao longo de todo o programa de hoje. Vamos mostrar como os peregrinos viveram a presença de Jesus sacramentado em Roma. Como ficar livre do vírus que está invadindo os sistemas de informática nos 4 cantos do mundo. E a utilização de peles de peixe no tratamento de queimaduras. A contaminação do plástico na cadeia alimentar humana. Se ajeite aí porque o Repórter Canção Nova já começou. Na última quinta-feira nós celebramos a festa de Corpus Christi, mas você sabe a origem dessa celebração litúrgica tão importante para a nossa fé? Lísia Costa e Paulo Pereira foram até a cidade de Bolsena, na Itália, para nos mostrar onde tudo começou. Estamos a caminho de Bolsena, uma pequena e muito antiga cidade escondida entre as montanhas da Úmbria. Lá de cima a vista é ainda mais bonita. O lago, que tem o mesmo nome da cidade, é um dos maiores da Itália. Mas nós viemos aqui para a cidade de Bolsena para contar uma história muito importante para todos nós católicos. O milagre eucarístico que aconteceu aqui na Basílica de Santa Cristina e que deu origem à celebração do Corpus Christi. Dentro da Basílica, os sinais do milagre podem ser contemplados. A igreja em que tudo aconteceu é do IV século, dedicada à jovem mártir Santa Cristina. E foi neste local onde estava o corpo da santa que, durante a celebração de uma missa em 1263, que a hóstia consagrada ficou banhada de sangue. Sacerdote de Praga, um certo Pietro de Praga. Um sacerdote da Alemanha que tinha dúvidas sobre a presença real de Jesus na Eucaristia, decidiu fazer uma peregrinação até Roma para rezar. E passando por Bolsena, conheceu a história de Santa Cristina. E ali onde estava o corpo da santa, celebrou a missa. Mas durante a celebração, a dúvida o atormentou ainda mais. Enquanto pronunciava as palavras da consagração, isto é meu corpo e meu sangue, a hóstia se tornou sangue. Assustado, não conseguiu continuar a missa, levou o corporal para a sacristia e seguiu para a cidade vizinha de Orvieto, onde o Papa Urbano IV estava. Lá se confessou pela falta de fé e contou sobre o milagre, e o Papa pediu que levassem até lá, em Orvieto, o corporal ensanguentado. E essa, podemos dizer, foi a primeira procissão com o corpo de Cristo. Si può dire che quella è stata la prima processione. O corporal ensanguentado ainda hoje é conservado na igreja em Orvieto. Já quem vem rezar em Bolsena encontra o local onde tudo aconteceu. A pedra do altar com a marca do sangue, além de 3 outras pedras da escada, também marcadas pelo sangue que caiu enquanto o padre tentava juntar o corporal e levar para a sacristia. Por aqui, os olhos podem contemplar a verdade anunciada por Jesus. Isto é o meu corpo e meu sangue. Come il dubbio di Tommaso è stata l'occasione. Assim como a dúvida de Tomé, essa foi uma ocasião para que todos nós acreditássemos ainda mais. Podemos dizer que o questionamento deste padre foi muito útil, porque permitiu, antes de tudo, a instituição da festa de Corpus Christi, mas também porque reavivou a fé de tantos peregrinos ao longo dos séculos. E há 750 anos, estas ruas recebem, em toda a celebração de Corpus Christi, a procissão com o milagre eucarístico. Os fiéis mantêm a tradição que começou quando levaram o milagre eucarístico de Bolsena até Orvieto. A festa de Corpus Christi, instituída pelo Papa Urbano IV, pouco depois do milagre de Bolsena, é vivida com intensidade em todo o mundo. Daqui se espalhou pelo mundo também a tradição de fazer tapetes de flores, com desenhos e símbolos da nossa fé. E as ruas são enfeitadas, preparadas pelos moradores para receber a presença de Jesus na Eucaristia. A festa de Corpus Christi também foi celebrada em Jerusalém, lugar da ressurreição de Jesus. A festa indica a permanência de Deus conosco. Na Basílica do Santo Sepulcro, a solenidade do Corpo de Cristo foi presidida pelo administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, Dom Pierbattista Pizzaballa. Presentes freis religiosos e cristãos locais que, durante a celebração, rezaram com devoção.
Dom Pizzaballa, na homilia, afirmou que Deus amou o mundo por meio de seu corpo. Explicou que Jesus amou aqueles que encontrou. Se aproximou das pessoas, as olhou, sentiu compaixão por elas. As tocou, se deixou tocar e se deixou perfumar. Impôs as mãos, acariciou, escutou e falou. Sentiu fome e sede, cansaço, medo. Compartilhou o caminho, se sentou à mesa, experimentou a ternura e a raiva. Rezou ao Pai. Por onde passou, este corpo curou e salvou. E na última ceia, Jesus com seus amigos fez de seu corpo o sinal de sua presença definitiva entre nós na Eucaristia. O arcebispo fez memória da palavra na qual Jesus diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Conforme a tradição, a missa terminou com a procissão com o Santíssimo Sacramento em torno da edícula do Santo Sepulcro. E celebrar o corpo de Cristo aqui em Jerusalém, no mesmo lugar onde Jesus ofereceu seu corpo pela salvação de toda a humanidade, tem um sentido muito especial. A Eucaristia é Cristo que se doa com sua morte e sua ressurreição na Páscoa por todos nós. Portanto, celebrar o mistério no mesmo lugar é uma lição que para nós significa que Deus está sempre presente em meio a nós. E nós, como igreja, devemos nos fazer pão partido para o mundo, para ser uma Eucaristia viva junto a Cristo. Nós celebramos o corpo que foi dado aqui, bem aqui pertinho do cenáculo, e aqui foi crucificado, morreu e aqui também ressuscitou. Então, celebrar o Corpus Christi aqui em Jerusalém é motivo de grande alegria e ocasião para renovar a nossa fé e o nosso amor na Eucaristia, o nosso amor ao Senhor Jesus. Dia especial ainda para Padre Luiz, que exatamente hoje celebra 50 anos de sacerdócio. O primeiro pensamento que me vem é de agradecimento ao Senhor. Nem consigo agradecer como deveria. Me emociona pensar que há 50 anos fui ordenado sacerdote para servir ao Senhor, para servir as almas, para salvar o mundo. Ainda não sou o que deveria ser, mas confio na misericórdia infinita de Deus. Sotto il livello nel quale dovrei essere, ma io mi fido alla misericordia infinita del Signore. O Papa Francisco publicou a Carta para o Dia Mundial das Missões. O documento apresenta um pouco do desafio e do convite que a Igreja tem de ser o rosto de Jesus em todo o mundo. Diácono Márcio foi enviado para a missão da Jordânia. Ele, que já viveu lá por 4 anos, só saiu porque descobriu-se chamado ao sacerdócio. Depois de 6 anos de estudos em Roma, volta para a terra que se tornou a do seu coração. E voltar como padre, para mim, será muito especial. Estar portando Jesus eucarístico àquelas famílias que precisam. O país tem apenas 2% de cristãos, mas um grande trabalho de evangelização por meio do testemunho e do amor ao próximo, independente da religião. São 550 alunos, cerca de 90% é muçulmano. Temos o nosso santuário dedicado a Nossa Senhora Rainha da Paz e assistência aos refugiados. Como disse Dona Oriona, a gente não pergunta nada, perguntamos somente o que precisa. Diácono Márcio é um dos inúmeros missionários brasileiros espalhados pelo mundo, segundo país com maior número de cristãos em missões. O Papa Francisco publicou a Carta para o Dia Mundial das Missões, que é celebrado em outubro. No documento intitulado A Missão no Coração da Fé Cristã, o Papa afirma que a Igreja é missionária por natureza, que está na sua identidade. O Papa afirma ainda que a missão da Igreja não é a difusão de uma ideologia religiosa, mas de ser Cristo por toda a parte, no falar e no agir. O mundo, escreve o Papa, tem necessidade do Evangelho de Cristo e, através da Igreja, o bom pastor continua chegando até muitos feridos, marginalizados, perdidos. Na carta, o Papa ainda explica a missão como um contínuo êxodo, um sair da comodidade e ter a coragem de ir às periferias, onde mais precisam da luz do Evangelho. O Espírito Santo sostenga a missão da Chiesa nel mondo inteiro e dia força a tutti i missionari
e le missionarie del Vangelo. Aos jovens, o Papa afirmou serem eles a esperança da missão. No final da carta, o Papa pede que olhemos para a Virgem Maria para que também nós possamos dar o sim na urgência de fazer ressoar a boa nova de Jesus no nosso tempo. O uso constante do smartphone pode estar se tornando um vício entre os jovens, assunto que você confere no próximo bloco. A gente vai mostrar também os benefícios espirituais da Santa Eucaristia. O repórter Canção Nova volta em instantes. Quanto tempo você passa no celular? Para muitos, ele é quase um companheiro inseparável, até porque se tornou importante para algumas tarefas do dia a dia. Sabia que só no ano passado 168 milhões de brasileiros já utilizavam smartphones? Mas o que muita gente não sabe é que o uso excessivo do aparelho pode causar danos. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais aplicou um questionário para verificar o risco da dependência desse aparelho. Já foi o tempo em que o celular era usado apenas para fazer ligação. Com a evolução da tecnologia, os aplicativos têm roubado a cena e principalmente as redes sociais. Eu utilizo o WhatsApp sempre. O Facebook. Instagram. Com certeza no Instagram. Ficar conectado o tempo todo é uma característica dessa geração. Mas o que poderia ser um benefício está virando um problema. É o que afirma essa professora. Esse gráfico mostra que dos 200 milhões de habitantes do Brasil, 160 milhões são usuários de smartphone. Isso significa que nossas crianças, nossos adolescentes estão usando smartphone. E essa população de jovens é a população de maior risco de desenvolvimento de dependências por causa da vulnerabilidade que o cérebro deles apresenta, da imaturidade do cérebro. O uso de um celular como esse, que seria para atender a necessidades, tem tornado os usuários cada vez mais dependentes. Um estudo realizado aqui na UFMG concluiu que 43% dos alunos entrevistados podem sim viciar-se em smartphone. Segundo o estudo, o uso exagerado das mídias sociais repercute negativamente tanto no desempenho das disciplinas como nos relacionamentos. A pessoa deixa de fazer outras coisas, chama estreitamento de repertório, que está presente nas outras dependências também, dependência de droga, de álcool, e também foi visto que acontece na dependência de smartphone. Eu vi que eles colocaram ontem um questionário com 27 questões, foi desenvolvido aqui na faculdade. Se respondesse mais de 7, poderia ser considerado viciado, e o meu deu umas 15, assim. Eu acordo 15 minutos antes para poder ter 15 minutos mexendo no celular. Porque se eu acordar 15 minutos depois, não dá tempo de eu ver tudo que eu quero ver. Por outro lado, há quem consiga se controlar e utilizar a tecnologia a seu favor. Eu prefiro fazer no tablet, que não tem rede social, não tem WhatsApp, e acaba que eu posso me focar no que eu preciso fazer realmente. Ainda falando de celular, o mercado de ensino de idiomas está de olho nesse hábito cada dia mais presente na vida dos brasileiros. Tanto que tem utilizado a tecnologia como instrumento para facilitar o aprendizado. Aprender um novo idioma está na lista de metas de muitas pessoas e a tecnologia tem dado uma mãozinha para que elas sejam cumpridas. Hoje é comum as pessoas estarem mais conectadas, as pessoas terem mais acessibilidade a esse mundo que hoje em dia é cada vez mais conectado. Então eu acredito que essa resistência, essa dificuldade tende cada vez mais a diminuir. Educadores comprovam que esse tipo de auxílio contribui muito para a fixação do conteúdo. Eles têm a oportunidade de verificar muitos conteúdos que já foram vistos em sala, têm a oportunidade de ouvir novamente, então várias questões referentes a tudo que pode ser visto fora de sala de aula complementa. Ampliar o que se aprende em sala de aula, está aí o motivo do uso da tecnologia. Um tempo que pode ser muito bem aproveitado, já que todo mundo vive o tempo todo conectado e que facilita e muito o aprendizado.
Complementando esse aprendizado em sala de aula, nós oferecemos até 50 horas, que envolve aplicativos de celular, atividades com aplicativos com realidade aumentada, o próprio portal do aluno na internet, onde o aluno pode fazer as atividades, as web lessons. Eles tem um recurso muito legal também, que é do professor online. Mas é bom ressaltar que, na prática, o aprendizado da língua por meio de aplicativos e plataformas digitais depende de dedicação e do perfil do aluno. Na maioria das vezes, se você tem muita dificuldade no ouvir, você pode buscar aplicativos que auxiliem nesse perfil. Se você tem dificuldade de falar, tem também alguns aplicativos referentes a isso. Então, esses aplicativos certamente são positivos. Desejo de quem não quer só conhecer o mundo, mas especialmente se comunicar com ele. Já que nós não estamos inseridos em outra cultura, em outro país, aprendendo a língua, quanto mais nós estivermos nessa imersão dentro do nosso próprio contexto, isso contribui mais para o nosso aprendizado. Essa é para ficar assustado. Sabia que só nos primeiros 3 meses do ano, quase 1,5 milhão de celulares foram invadidos por vírus? Nessa estatística preocupante, o Brasil é um dos países mais afetados. O Brasil está conectado, não dá para esconder. A culpa é dele, do objeto que ninguém fica sem. Mais WhatsApp, Facebook, essas coisas. Só para isso mesmo. Pela internet, no smartphone, a gente viaja para qualquer lugar. Um dos grandes benefícios da tecnologia. Mas quem falou que só tem o lado bom? Entre os 10 países mais atacados por vírus para celular, estamos em 8º lugar. A informação foi divulgada por uma empresa de segurança digital russa. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará e Bahia são os mais afetados. Nunca aconteceu nada, mas eu sempre tenho medo de clicar. As razões para esse mal estão nas mãos do próprio usuário. Acesso em redes abertas, download de aplicativos não oficiais, cliques sem identificação da página e senhas salvas no celular são um grande risco. Hoje tem vírus, tem phishing, tem malware, tem um esquema de botnets, então existe uma demanda muito grande. Você tem antivírus? Tem. Porque eu sempre estou procurando série, alguma coisa na internet e eu tenho medo de entrar em um lugar, ter vírus e infectar meu celular. O antivírus é importante porque atua como um remédio. É capaz de combater e eliminar o vírus, mas não garante que a ameaça não volte a afetar o aparelho eletrônico. Uma solução definitiva é composta por um conjunto de fatores que exigem uma postura diferente do usuário. Estar atento às atualizações, né? Estar atento a qual link se eu vou lá para clicar, né? O que eu posso baixar, o que não devo. Então é ter esse tipo de cuidado. Garantia, né? Uma proteção? É, uma proteção. Um verdadeiro encontro com Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa. À medida em que o fiel se deixa tomar pela presença salvífica de Cristo, é motivado a sair em missão e levar o anúncio do Evangelho a toda criatura. Encontrar Jesus aqui dentro, né, saber que não só no sacrário, mas ele está exposto no altar, isso traz muita alegria. É como se o olhar de Deus estivesse sobre mim e me sustentando naquilo que são as minhas decisões, as minhas indecisões, aquilo que muitas vezes eu preciso escutar a voz de Deus, mas mesmo no seu silêncio eu posso muitas vezes contemplar um direcionamento que vem do céu. É preciso adorar a Deus para vencer o mal e as dificuldades, dizia São João Bosco. Todo esforço de santidade, cada iniciativa de viver a missão da Igreja deve encontrar forças no mistério eucarístico. Na adoração, a obediência e o amor a Deus são remédios à indigência humana. Os efeitos eucarísticos, se assim podemos dizer, devem transbordar nesse sentido. Devo dar de comer também ao meu próximo, devo ter paciência com ele, devo chamar para conversar, devo dar o perdão, devo dar a misericórdia. Então, o sacramento eucarístico, o sacramento da Eucaristia, é o sacramento da caridade, é o sacramento que deve nos fazer mover em relação ao próximo e se mover vivendo mesmo essa caridade, estendendo as mãos para os necessitados. Eu já vivi alguns questionamentos vocacionais. Eu olhava para Jesus e perguntava o que ele queria de mim. E naquela capela, Jesus olhando para mim, eu tive a certeza de que minha vocação seria plantada nesse território eucarístico.
E eu lembro que essa foi minha primeira oração na Canção Nova. Plantar aqui o meu coração. Se é um território eucarístico, é um território fecundo. E diante de Jesus, que é o dono desse território eucarístico, eu lembro que ali eu decidi plantar a minha vocação. Não sabendo o que viria pela frente, não sabendo se criaria raízes aqui mesmo. Mas hoje eu também colho os frutos daquela oração que eu fiz na Capela Sagrada Família em 2009. O Concílio Vaticano II afirma que o sacrifício eucarístico é fonte e centro de toda a vida cristã. Na Eucaristia está todo o tesouro espiritual da Igreja, manifestação plena de seu imenso amor. Na adoração ao Santíssimo Sacramento, aí nós somos chamados a repousar, a parar, tirar um tempo, ficar diante do Senhor, contemplar o Senhor, deixar que o Senhor me olhe, visitar o Senhor. No mundo que nós vivemos hoje, nós temos muita dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque nós estamos num mundo de muita agitação. Nós estamos num mundo de muita eficácia humana. Mas aquilo que dá origem e que sustenta a igreja é a Eucaristia, é a celebração da Eucaristia, é o mistério redentor que acontece durante a Eucaristia e é o Cristo presente no sacrário, o Cristo presente na hóstia, no ostensório que nós podemos contemplar. Os benefícios espirituais de estar diante de Deus são sentidos quando o adorador está configurado àquele que adora e encontra nele a solução para os seus problemas e luzes para a sua vida. Este encontro leva a sair de si e ir em direção ao outro. Eucaristia é sinal de fraternidade, solidariedade. Quando eu vou ao encontro de Jesus, os raios eucarísticos de Jesus me atingem, mesmo que eu não fale nada. Eu saio da capela com marcas, eu saio na capela queimado, eu saio na capela ofuscado por Deus, né? O benefício de ir se assemelhando a Deus. De quem, como Maria Madalena, que vai ao túmulo, Rabune, meu mestre, sai correndo, gritando, eu vi o Senhor. Né? A tristeza de Maria Madalena virou alegria, o desânimo virou ânimo, a falta de fé virou fé. E ela saiu querendo anunciar isso. Não dá para se encontrar com Deus e sair da mesma maneira. Na força que emana da Eucaristia está a alma de todo o serviço à igreja e ao próximo. A fundadora dos Focolares, Chiara Lubich, afirmava que enquanto houver Eucaristia, o homem não caminhará sozinho. Enquanto houver um sacrário, não haverá solidão. E mesmo às vezes não vindo tão alegre, né? Porque na nossa vida também temos situações que não nos deixam, né, felizes, mas tristes. Mas eu posso encontrar aqui em Jesus, tanto nos momentos alegres, quanto nos momentos de tribulação, né? Nos momentos tristes. A minha experiência é de encontrar em Jesus sempre essa força. Participar do culto eucarístico e da adoração ao Santíssimo é fonte de graça e aumenta no católico a amizade com Cristo, tornando sua vida cada vez mais plena. Quando eu faço o encontro profundo com Nosso Senhor, também na Eucaristia, na palavra, mas agora estou falando da Eucaristia, um sinal disto é que eu vou ao encontro dos outros. Pratico a palavra do Senhor, pratico a vida que eu comunguei com os outros. Então, a comunhão profunda, ela necessariamente me joga na missão. A utilização de pele de peixes no tratamento de queimaduras é assunto do próximo bloco. Também vamos mostrar a importância da Santa Eucaristia na vida da igreja. A gente volta em instantes. A gente fala agora de sedentarismo, aquele estilo de vida que não inclui atividades físicas. Wallace, você é uma pessoa sedentária? Olha, eu diria que eu poderia praticar mais atividade física, né? E o sedentarismo compromete o organismo, deixando a saúde fragilizada e facilitando o surgimento de doenças. E muitos profissionais afirmam que a falta de exercícios é um problema de saúde pública. Para ter mais saúde, basta uma simples caminhada, mas nem todo brasileiro pratica atividades físicas. É o que aponta o levantamento da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. 6 em cada 10 brasileiros não pratica esporte ou atividade física. Isso significa que o Brasil tem mais de 100 milhões de sedentários. Os números mostram que apenas 37,9% dos que têm mais de 15 anos têm algum hábito esportivo. O ser humano é meio preguiçoso. O paciente, a maioria, põe muito empecilho. Não tem horário, eu chego tarde.
A falta de tempo é a justificativa de 38,2% dos sedentários. 35% dizem não gostar de exercícios. Já a idade avançada ou problemas de saúde são motivo para 19% dos entrevistados. Você tem que buscar esse bem-estar dentro de alguma atividade onde você esteja mexendo com o seu corpo. Observando os dados da pesquisa, é fácil constatar que quem pratica atividade física de forma regular e constante garante uma vida mais longa, uma vida mais saudável, com menos internações, menos ausências no trabalho, menos custos com medicamentos e uma vida, com certeza, mais feliz. É comprovado, praticar esportes ou atividades físicas só traz benefícios. A hipertensão é um fator de risco para infarto, para derrame, então atividade física é importante. E por saber dessa importância, foi que a Agenor optou por se cuidar. Fiz o exame, estava com 280 colesterol, caiu para 170. Exercitar o corpo é meio de prevenção e também o próprio remédio, que está à disposição de todos. Olha, por exemplo, o indivíduo quando tem colesterol, triglicerídeos alto, a própria glicose, né, o diabético, a atividade física faz com que a gente consiga diminuir esses níveis. Quem pratica atividade física está tomando um remédio, entre aspas, para prevenção. Olha só essa notícia surpreendente. O plástico, tão presente no dia a dia e descartado de forma incorreta, já entrou na cadeia alimentar terrestre. Dá para acreditar? É muito preocupante. Pesquisadores encontraram pedaços de plástico no sistema digestivo de minhocas e galinhas, indicando que os resíduos podem chegar também à nossa mesa. Essa pesquisa preocupa, principalmente porque a solução do problema caminha a passos lentos. A ação do homem no meio em que vive não podia dar outro resultado. O lixo que é hoje produzido pode voltar a ser a base da alimentação. Foi o que apontou uma pesquisa de uma equipe de cientistas mexicanos e holandeses que constataram pela primeira vez a entrada de microplásticos na cadeia alimentar terrestre. Cada brasileiro produz por dia cerca de 500 gramas só de lixo e boa parte dele é plástico, que infelizmente vai parar no meio ambiente. Só que esse material demora cerca de 450 anos para se decompor, um tempo disponível e que infelizmente anda servindo de alimento para outros seres vivos. A cadeia alimentar basicamente é composta pelas minhocas que se alimentam da terra. Os peixes e as aves se alimentam dessas minhocas e quem se alimenta dos dois é o homem. O estudo, então, aponta a presença de plástico servindo como alimento para a minhoca, que, consequentemente, vai parar. Na realidade, o que a gente evidencia hoje, né, a presença desses polímeros no estômago, né, no interior da minhoca, é exatamente um recurso, um resíduo que estava ali no solo e que passou a entrar no processo de digestão dela e que não foi digerido. Mas por que a gente ouve tanto falar sobre a doença do câncer, né? Isso também é decorrente das alterações ambientais, do lixo, dos resíduos, como eu trato tudo isso. A situação que começa assim pequena, de acordo com os especialistas, podem trazer grandes problemas no futuro, se algo não for feito. Esse resíduo, né, o bisfenol A, que é um polímero, né? Ele é muito utilizado na fabricação de plásticos, ele interfere diretamente nas doenças coronárias. Isso é muito importante, né? Pode ser que não seja para mim hoje, mas para gerações futuras, isso vai ser um sério problema. Detectar na minhoca é um sinal de alerta para dizer, olha, já pode estar em você. Porque ela está na base da cadeia alimentar. A minhoca prepara o solo para a gente. O que é que esse plástico está fazendo no solo? Não é lugar dele. Queda de cabelos, fios por toda parte, tufos no travesseiro e nas roupas. Um problema que afeta milhões de brasileiros. Os hábitos da vida moderna se refletem na saúde dos fios. E a queda que antes atacava mais aos homens, agora acontece também com as mulheres. Curtos, longos, claros, escuros, lisos, encaracolados, crespos, coloridos ou sem nada mesmo.
Uma infinidade de fios que fazem a cabeça da mulherada e de alguns deles, literalmente. Mas ultimamente a preocupação não tem sido só com o corte ou com a cor, e sim com a saúde, e não só das madeixas. Como é que tá meu cabelo? Legal? Pois é, o cabelo é preocupação de muita gente. E perder de 100 a 150 fios por dia a lavar ou a escovar os cabelos é normal. Mas deixar um rastro de cabelo por onde passa pode ser um problema, muito mais que vaidade, de saúde. Na verdade, os cabelos são muito sensíveis a qualquer alteração que ocorra no organismo da pessoa. Então, existem vários fatores que podem levar à queda de cabelo. Existem várias doenças, deficiências de vitamina, alguns medicamentos, aliás, muitos medicamentos levam à queda de cabelo e também a questão do estresse, tanto o estresse físico quanto o estresse emocional. Daniele sabe bem que a queda dos cabelos não é um processo fácil. Dos 4 meses de cirurgia, eles começaram a cair assim demais. De eu passar a mão e sair tochas. De eu ir tomar banho e ficar aquele tanto de cabelo. Aí eu me assustei um pouco. O susto veio após a cirurgia bariátrica, um dos fatores que ajudou e muito na queda acentuada dos fios. Eu tirei uma foto, quando eu olhei, tinha assim, vãos no meu cabelo. Eu falei, gente, eu vou ficar careca. Aí eu me dei uma desesperada. Às vezes, quando a pessoa tem alguma doença ou faz alguma cirurgia, e isso gera um quadro de um estresse no organismo da pessoa, isso pode vir, depois de algum tempo, a ter uma queda de cabelo. A médica ainda faz a ressalva. É bom se preocupar especialmente com a alimentação. Hoje em dia, as pessoas estão muito preocupadas com a estética, fazem regimes, às vezes, muito rigorosos. E isso leva a uma depressão das vitaminas, dos elementos essenciais no organismo, e a pessoa pode ter uma queda de cabelo em consequência disso daí. E não tê-los faz falta. E quem não tem, é que o diga. Então, o bom é o cuidado dos pés até o último fio de cabelo. Ai, agora tá ótimo. Agora tá ótimo. Pesquisadores brasileiros experimentam um novo tratamento para queimaduras graves, usando a pele de tilápia. O procedimento, ainda em fase inicial, pode aliviar a dor das vítimas e reduzir os custos médicos. A tilápia é um peixe muito popular nos rios e fazendas de piscicultura do Brasil. Seu sabor moderado é um dos motivos para tanta procura. E agora surge um novo atrativo. Cientistas da Universidade Federal do Ceará descobriram que a pele da tilápia pode auxiliar na cicatrização de queimaduras. Essa pele da tilápia em queimaduras é uma coisa inédita, né, que vem sendo feito, esse estudo é uma coisa inédita, e principalmente no mundo inteiro nunca se usou a pele de peixe com esse objetivo, né? Então nós temos um produto como a pele da tilápia, que é um produto de descarte, na cadeia produtiva da tilápia ela é descartada, jogada fora, né? Então nós estamos usando esse produto para transformar num bem social. Há muito tempo, a medicina usa pele de porco congelada e tecido humano em queimaduras para mantê-las úmidas e permitir a transferência de colágeno, uma proteína que promove a cura. Mas como existe a falta desses produtos, os hospitais públicos usam bandagem de gaze, causando muita dor ao paciente na mudança dos curativos. A esperança dos pesquisadores é que haja incentivo às empresas no processamento da pele de tilápia para uso na medicina e que assim o tratamento se torne comercialmente viável o quanto antes. O passo mais importante foi quando realizou-se estudos histológicos e comprovou-se que a pele da tilápia tem uma maior quantidade de colágeno tipo 1, que é importante para a cicatrização, um bom grau de umidade e uma alta resistência à tração. Tudo isso se assemelhando muito com a pele humana. De acordo com os pesquisadores, o tratamento com a tilápia acelera a cicatrização, reduz a necessidade de analgésicos e diminui custos do tratamento em 75%, pois substitui o creme de sulfadiazina, usado em pacientes queimados no Brasil. Não fazer o curativo de trocar em 2 dias, bota a pele da tilápia. Ela é excelente. Você parador e pronto. Não precisa tomar medicamento. No meu caso, eu não precisei, graças a Deus, né?
Usar a pele da tilápia é uma novidade nada convencional, mas com a abundância da espécie no país, o material que é muito descartado dentro do processo produtivo agora pode ajudar na recuperação de muitas pessoas. Qual é o melhor lugar para se viver? Você sabe? Bom, segundo um levantamento feito por uma empresa de consultoria, Maringá, no Paraná, é a melhor cidade para viver no Brasil. No ranking das 100 melhores cidades, metade fica na região sudeste. Entre as 30 primeiras colocadas, 2 estão na região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. São José dos Campos é a 4ª melhor cidade do país para se viver, atrás de Maringá, no Paraná, e de Piracicaba e São José do Rio Preto, em São Paulo. No município, o desenvolvimento tecnológico e industrial contrasta com o verde das ruas e parques. Praticamente uma metrópole, tem de tudo. É uma cidade tranquila, pessoas bem moradas. É uma cidade que tem bastante de empresa, é uma cidade muito boa de se viver. A 44 quilômetros dali está a 12ª colocada. A economia de Taubaté gira em torno da indústria, serviços e comércio. Tem universidade, tem bastante curso. É uma cidade muito boa de se morar. É uma cidade pequena, né, do interior. O pessoal, todo mundo conhece um outro. A gente pede ajuda, o vizinho olha a nossa casa quando a gente vai viajar. A avaliação foi de uma empresa de consultoria sobre as cidades que oferecem qualidade de vida e bons serviços à população. A pesquisa foi feita nas 100 maiores cidades brasileiras, com mais de 266 mil habitantes. São municípios que juntos respondem por mais de 50% dos empregos formais e pela metade de tudo que é produzido no Brasil. Foram analisados dados entre 2005 e 2015 nas áreas de educação, saúde, segurança, saneamento, população e economia, gestão e transparência e situação fiscal. São José sempre frequentou o primeiro ou a segunda posição nacional no desempenho de educação. Isso é muito importante. A cidade tem um projeto muito estruturado, por exemplo, na área de segurança pública, né, com a integração de todas as forças. Nós temos policiais que trabalham na folga, são 150 policiais. Nós temos as câmeras de monitoramento do COI, então foi um investimento muito grande na área de segurança, no esporte, na cidade. Apesar do bom resultado, os municípios ainda têm muitos desafios. O grande desafio é você procurar buscar o desenvolvimento tecnológico do município em equilíbrio com a questão ambiental. São José é uma cidade que ainda tem quase 70% da sua área, do território municipal, com cobertura verde. É uma cidade que preza muito a questão ambiental e é bom que seja assim. O desafio é sempre melhorar. Nós temos que avançar sempre com foco na qualidade de vida. Entre as 15 primeiras colocadas, 12 são do estado de São Paulo. 2 delas, São José dos Campos e Taubaté, ficam na região do Vale do Paraíba, localizado entre o Rio de Janeiro e São Paulo, próximas ao litoral e da Serra. Fonte e vida da Igreja, a Eucaristia atualiza a cada dia a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ela também faz cumprir a Sagrada Escritura de que Jesus estaria todos os dias com os cristãos. Desde os inícios, os discípulos já se reuniam para a fração do pão. São Justino Mártir, no século II, já descrevia na celebração da Eucaristia 2 elementos essenciais que permanecem até os dias de hoje: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. O Papa João Paulo II dizia: a igreja vive da Eucaristia. Por quê? Porque na Eucaristia que a igreja faz a comunhão do corpo místico. Eu comungando no corpo de Cristo, você comungando no corpo de Cristo, o mesmo Cristo que está em mim está em você, então ele nos une. E assim ele forma o corpo dele, o corpo de Cristo, que é a igreja. Para falar, a igreja vive eclésia de Eucaristia. Para a igreja, a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos. É a fonte e cume da vida cristã, pois contém todo o bem espiritual, o próprio Cristo. A Eucaristia é Jesus. Jesus é o centro de tudo, né? Ele é a cabeça que tem por corpo a igreja. Então sim, a Eucaristia é o grande tesouro. A Eucaristia adorada, a Eucaristia celebrada na liturgia, o pão que vira corpo, o vinho que vira sangue, que é o nosso alimento, né? Então realmente é o tesouro, o maior tesouro, é a nossa maior riqueza. Cada vez que se celebra a Eucaristia, é como se abrisse uma janela no tempo e se repetisse aquele ato de entrega de Jesus na cruz.
O sacrifício de 2000 anos atrás se torna presente e atual sobre o altar de cada igreja durante a Santa Missa. A força da palavra de Cristo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. A palavra de Cristo, ela que faz as coisas serem sem ter sido antes, será que não poderia mudar? E ele diz, e criar não é menos difícil do que mudar. Então, a palavra do Cristo, a promessa do Cristo, se faz realidade no mistério da Eucaristia. Uma vez que nós recebemos Nosso Senhor, que é o sacramento da caridade, nós só podemos nos tornar também caridade. Compreender a centralidade da Eucaristia, coração da Igreja, é essencial para que o católico encontre aí o sentido de sua vida. Nós conseguimos explicar teoricamente, teologicamente, filosoficamente até um certo ponto. Depois é um mistério. É unicamente através de Cristo que o homem é capaz de entrar em plena comunhão e relação com Deus. A Eucaristia ela vai aumentando a graça de Deus em nós gradativamente, diz São Pedro. Cada dia, você não percebe, mas cada dia ela vai aumentando a graça em você. E você vai vencer, então, os seus pecados, os seus vícios, as suas tendências negativas, as suas fraquezas. Bom, você vai se fortalecendo. A Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, é a fonte e o cume de nossa vida cristã. A Santa Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, o próprio Cristo, o pão vivo. Através dela, encontramos comunhão com Deus, com a Igreja e com nossos irmãos. Como nos ensinou São João Bosco, se queres receber muitas graças, visite várias vezes Jesus no Santíssimo Sacramento. Uma excelente semana, visite a Jesus muitas vezes no Santíssimo Sacramento. E até o próximo domingo, se Deus quiser. Deus abençoe você, até o próximo domingo. Tchau. Tchau.